Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Didaquê. Você está no quadro Leitura Bíblica Diária. A leitura de hoje, nós estaremos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo de número 20. Antes, portanto, de lermos esta tão importante leitura, quero convidá-lo a se inscrever no canal Didaquê e compartilhar esse vídeo com no mínimo uma pessoa, para que assim possamos ser eficientes em compartilhar o Evangelho de Cristo com mais e mais pessoas nas mídias sociais. Isso é muito importante porque no quarto trimestre nós estaremos estudando a lição que tem como tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta é uma provocação muito importante para você, para mim. Será que nós estamos proclamando o Evangelho? Queridos, Romanos capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: Desta maneira esforcei-me para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Veja que esta é uma leitura bíblica de suma importância, onde o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra muito importante à igreja de Roma, no sentido de que o seu esforço, o seu trabalho missionário, a sua campanha evangelizadora não visava anunciar, pregar o evangelho de Cristo, proclamá-lo nos locais onde Cristo já estava sendo anunciado. Desta forma, Paulo, dentro da sua estratégia missionária, buscava anunciar o evangelho especificamente em locais onde o evangelho ainda não havia sido pregado. Lembra que na epístola aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele usa a figura da arquitetura e diz que ele, como sábio arquiteto, colocou o fundamento, o alicerce, que não é outro, senão Cristo. Ou seja, Paulo estava preocupado, dentro da sua estratégia missionária, em lançar as bases, em lançar os fundamentos do Evangelho de Cristo, anunciando onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Isto é de suma importância porque Paulo, ele não é um pastor de igreja, embora o tenha feito, mas Paulo, ele é um missionário, um apóstolo legítimo, um plantador de igreja em locais que ainda não existia igreja cristã plantada. Então, Paulo fazia o trabalho de plantar as igrejas, de lançar a semente do evangelho e preparar obreiros para que pudesse cuidar da igreja, pastorear a igreja, apacentar a igreja de Cristo. Exemplos de obreiros que Paulo instruiu, que Paulo orientou, tanto pessoalmente quanto por epístolas. Nós temos o jovem obreiro Timóteo, temos também o obreiro Tito, que era um pastor de uma das igrejas plantada pelo apóstolo Paulo. Então note que desde o seu início na proclamação do evangelho, esta era a atividade e a preocupação de Paulo de anunciar o evangelho em locais que o evangelho não tinha sido anunciado ainda. Então, nas palavras de F. Bruce, nas primeiras cidades às margens ali da província síria, da Cilícia, nós podemos perceber que tanto Chipre quanto a região da Galácia, da Macedônia, da Ásia, da Acaia, todas essas regiões tiveram uma participação importante do apóstolo Paulo no quesito plantio de igreja, anúncio do evangelho. E aqui na epístola aos Romanos, ele diz que ele foi às partes mais longínquas. E para isso, Paulo, ele não estava preocupado com aquilo que
iria lhe acontecer, como ele iria se manter, como ele poderia anunciar o evangelho. A dependência de Paulo é exclusiva no Senhor da Seara, que envia, que capacita, que chama obreiros para a sua seara, a fim de fazê-los proclamadores das boas notícias do evangelho. Então, aqui é muito importante você frisar que o apóstolo Paulo, ele foi um plantador de igreja e não simplesmente alguém que cuidava, que pastoreava as igrejas. Então, Paulo tinha como estratégia missionária, além de partir para grandes centros, para que a partir dali o evangelho se espalhasse pelas periferias, também ele tinha como estratégia anunciar o evangelho, proclamar o evangelho nos locais onde Cristo ainda não havia sido proclamado. Então, dentro da sua atividade, do seu labor missionário, nós vamos ver ele chegando em locais onde o evangelho ainda não tinha chegado, locais inéditos, locais que ele, como um desbravador, como um pioneiro missionário, vai plantar igrejas e essas igrejas vão florescer na plenitude do evangelho. Então, frise isso para os seus alunos em sala de aula, que Paulo, ele plantou igrejas por todas as partes por onde passou. Então, isto é muito importante para que nós tenhamos uma estratégia evangelística bem direcionada, uma estratégia evangelística bem pautada, de acordo com as estratégias do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo foi importante para a sua vida, compartilhe-o com no mínimo uma pessoa, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.